Então, no segredo da verdade visual, nós já aprendemos que o uso das mãos é fundamental para que a gente possa expressar a verdade do que estamos falando, e nós lideramos o público, e por isso que se chama liderança visual, na medida em que a gente distribui o olhar, conforme você já viu nas apresentações que eu te apresentei aqui dos grandes oradores. Mas existe também um terceiro elemento, né? A verdade visual ela é composta então de 3 técnicas: a técnica do uso das mãos, da liderança visual e da postura convincente. Você tem que ter uma postura convincente, uma postura adequada. E essa postura adequada, ela diz o seguinte: você não pode separar demasiadamente as pernas enquanto está falando, porque essa postura é agressiva e deselegante. Você não pode também depositar o peso do corpo em uma das pernas, alternar o peso do corpo em uma das pernas, como a imagem está mostrando para você, para que você possa ter uma postura correta. Então, a postura correta é sempre uma postura ereta, você não joga o peso do corpo de um lado, ficar alternando esse tipo de peso, porque isso desconcentra o público. Eles passam a prestar atenção muito mais no seu aspecto visual do que em outras informações que você está passando, e você não pode distrair o público. Então, a postura correta complementa esse processo. Então, a verdade visual então, é composta dessas 3 técnicas: a comunicação visual, o endosso das palavras, a verdade expressada na medida em que você utiliza suas mãos, a liderança visual na medida em que você distribui o seu olhar para o público da forma com que nós aprendemos, e a postura correta para que você possa complementar, né, a postura que permite a você, então, ter uma apresentação muito simpática, muito equilibrada. Então, aí nós fechamos esse primeiro grande segredo, que dominá-lo já é um grande passo para uma oratória estimulante, cativante, persuasiva e que faça com que o público nem perceba a hora passar. Observe a postura do físico Michio Kaku nesta apresentação. Seu corpo está totalmente ereto e o peso do seu corpo está dividido entre as 2 pernas. E é isso que você deve fazer. Não deixe seus joelhos flexionarem e não acomode o peso do seu corpo em apenas uma das pernas. Esta postura prejudicará o movimento de suas mãos e sua reação natural será de colocar uma das mãos nos bolsos, o que não deve acontecer. Você também não deverá separar demasiadamente as suas pernas. A distância entre um pé e outro deve ser de aproximadamente 1 palmo. Esta posição lhe permite se expressar com perfeita harmonia visual. Lembre-se sempre que o consciente do seu público estará ouvindo suas palavras, mas é o inconsciente que perceberá a oratória e que dirá para o consciente: pode acreditar no que ele está falando, porque o seu corpo está confirmando tudo. Isso é muito importante de ser compreendido por você. Vamos revisar então do que se trata o segredo da verdade visual. Mãos que falam ao público, mãos que se expressam com naturalidade e elegância, mãos que endossam o conteúdo das palavras, postura correta e elegante, corpo ereto, pés ligeiramente separados, mas não muito, e não descanse o seu corpo sobre uma das pernas. Parabéns! Nessa primeira aula você deu um grande passo rumo ao domínio completo da arte dos segredos da oratória. Treine isso quanto puder. Procure aproveitar toda e qualquer ocasião para fazer uso da palavra. Se você quiser, use o espelho ou até aproveite que os celulares de hoje têm excelentes câmeras e filme-se para que você possa fazer as suas próprias correções. Parabéns por você ter concluído a sua primeira aula. Então eu quero te dar um conselho, que você agora, conhecendo então as 3 técnicas que compõem a verdade visual, que você faça aquele exercício que eu te disse, né? Eleja um determinado tema, né? Um tema curioso, algo que você goste de falar sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, sobre o seu time de futebol, o tema que você gostar de falar, que você conhece, para que você possa, na frente do espelho, se exercitar. Então é importante que você faça esse exercício, né?
da forma correta, utilizando a verdade visual composta dos três recursos, das 3 técnicas, né? O uso das mãos, a distribuição do olhar, né? A liderança visual e a postura convincente. Não depositar o peso do corpo em apenas uma das pernas, não separar muito as pernas, mas também não juntar totalmente, deixar aquela separação que você viu nas imagens que a gente apresentou e que você está vendo agora, para que você possa então utilizar esses recursos e dominar esse primeiro grande segredo, o primeiro dos 8 segredos da oratória.